Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, versos 16 ao 18. Semana que vem nós estaremos terminando o capítulo 1. Os irmãos já notaram que Tiago nós só vamos terminar a exposição o ano que vem, né? Então, quarta-feira que vem estaremos terminando o capítulo 1. As demais perícopes da carta de Tiago são maiores. O capítulo 1 é que ele dividiu em perícopes bem menores, porque todos os temas que ele tratou no capítulo 1, ele vai tratar de novo nos demais capítulos. Então ele deu só os toquezinhos, e aí vai ficar mais rápido a exposição a partir do capítulo 2, tá certo? Tiago 1, verso 16 ao 18, diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos fazer uma leitura responsiva para a gente ir internalizando esta mensagem em nossos corações? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu vou pedir ao pastor José Gomes, pudesse nos elevar a Deus em oração, pedindo a sua graça e a sua iluminação sobre nós. Louvado seja o teu nome. Santo e maravilhoso, que a tua bênção esteja estendida sobre o teu servo que há de fazer a exposição da palavra. Seja com ele, meu Pai, abençoando e fazendo com que ele traga para todos nós aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Amém, E Senhor. assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Eu queria começar a exposição desse texto, meus irmãos, trazendo à sua memória uma história, não sei se os irmãos já ouviram, mas conta-se que uma criança vinha caminhando pela rua com um pacote fechado em sua mão. E alguém perguntou para aquela criança: menino, o que você traz nesse pacote? O menino de pronto respondeu: uma coisa boa. Aí a pessoa foi e redarguiu, disse: como é que você sabe que é uma coisa boa se está fechada? O menino tornou a responder o seu interlocutor e disse: eu sei que é uma coisa boa porque foi o meu pai que me deu, e ele só me dá coisas boas. Essa história, meus irmãos, ela serve perfeitamente de introdução para a exposição desse texto. Se você notar, é fundamental entendermos aqui que Tiago, ele continua nestas palavras a nos ensinar que Deus não pode ser a origem do mal e das tentações na vida do seu povo. Tiago continua falando sobre esse tema que ele vinha discutindo anteriormente,
E aí, quando nós começamos a pesquisar isso, eu estava dando uma olhada, por exemplo, nos comentários bíblicos. Simon Kistemaker, Augusto Nicodemos, William Barclay, Weisber, Moody, todos os comentaristas, eles chegam à conclusão que nesse texto aqui, Tiago está ensinando para as suas ovelhas dispersas em todas aquelas regiões acerca do caráter e da bondade de Deus. Tiago, como um pastor, ele continua com aquela preocupação no seu coração de que as suas ovelhas não jogassem para Deus a culpa pelas tentações. Que as suas ovelhas não colocassem em Deus a culpa pelo seu pecado, como acontecia na teologia judaica. Então Tiago está chamando a atenção nesse texto para o caráter, para a bondade de Deus. Dwight Lyman Moody, que foi um grande pregador no século passado, ele diz o seguinte sobre esse texto aqui. O ponto que o escritor quer explicar, no caso Tiago, é que Deus, em vez de ser a fonte da tentação, como alguns estavam defendendo, é a fonte de todo o bem na experiência dos homens. Tiago estava especialmente desejoso de que seus leitores o percebessem e por isso dirigiu-se-lhes a eles com ternura, chamando-os de meus amados irmãos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Tiago está nestes versículos 16 a 18, continuando o tema anterior, que é o tema das tentações e da origem do mal, e dizendo, meus irmãos, Deus não tem nada a ver com isso, porque em Deus só pode existir coisas boas. Ele é a fonte de tudo que é bom. Vocês precisam conhecer o caráter de Deus, para que vocês não caiam no erro de culpar Deus pelos seus pecados. Então vamos considerar esse texto bíblico, meus irmãos, pedindo ao Espírito Santo que traga essa mensagem no nosso coração. Que você possa sair daqui hoje não culpando a Deus pelas coisas da sua vida, e sobretudo pelo pecado, pela tentação. Mas que você possa sair daqui hoje com um coração aquecido, sabendo quem é o seu Deus, e sabendo que esse Deus é um Deus bondoso. É um Deus que nos dá coisas boas, que a gente pode fazer perfeitamente como aquela criança. Eu sei que é uma coisa boa porque meu pai só me dá coisas boas. O alvo que eu quero chegar com os irmãos é aquilo que está em Jó 42, 6, 5 e 6. Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te contemplo e eu me abomino no pó e na cinza. É preciso, irmãos, termos essa experiência com Deus. É preciso termos esse conhecimento, que não é só um conhecimento teológico e filosófico, mas um conhecimento prático no nosso dia a dia. Eu te conheço agora. Então eu dividi esse texto aqui em 3 pontos, para que a gente possa entender o texto, tá certo? Eu vejo aqui 3 pontos principais, que são os 3 pontos da mensagem. Primeiro ponto é que se Tiago está querendo revelar para nós o caráter e a bondade de Deus, ele vai trabalhar a questão dos atributos de Deus. E aí eu vejo aqui 3 atributos de Deus que ele coloca. Primeiro, Deus é um Pai bondoso. Olha o que é que diz aí o verso 16 e 17. Com a sua Bíblia aberta, vamos considerar o texto. Primeiro ponto é esse: Deus é um Pai bondoso. Como é que ele diz? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, a primeira coisa que Tiago revela para nós aqui é que Deus é um Pai bondoso.
Meus irmãos, nós precisamos perceber que existe uma íntima relação entre a pessoa de Deus, sua paternidade para conosco e sua bondade em nosso favor. É isso que Tiago está trabalhando aqui nesses versos 16 e 17. Há uma relação muito íntima entre o ser de Deus, a sua paternidade e a sua bondade para conosco. Jesus, quando vai falar sobre isso, abra lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer algo interessante, que resume o pensamento aqui de Tiago. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja a relação. A pessoa de Deus, sua paternidade e a bondade dele sendo revelada. Só olha, se você que é um pai, que é pecador, que sois mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele faz essa relação. E aí, alguém já disse que Deus é a personificação da bondade, a fonte de tudo que é bom, pois a bondade se origina nele. Alguns teólogos chegam a dizer que a bondade e Deus é algo tão intrínseco que se confunde. A bondade é a personificação desse Deus. Não há como olhar para Deus, para o ser de Deus, e não contemplá-lo como esse ser bondoso, que vai se revelar para nós como Pai, na figura de um Pai. Isso tira, meus irmãos, do nosso coração aquela ideia de olhar para Deus como um Deus tirano, um déspota que está pronto a me julgar, a me destruir, a me punir. Tiago está trazendo àquela igreja a reflexão, dizendo, meus irmãos, sabe como é que vocês vão vencer as provas da vida? Não é colocando em Deus a culpa pelos seus pecados. É parando um pouquinho para refletir quem é esse Deus que você adora. Ele é um Deus bom. Ele é seu Pai. Ele lhe dá coisas boas. Ele é a própria personificação da bondade. Tudo que for bom se origina nele. Então, se tudo que é bom se origina nele, o mal não pode ter origem no Senhor. O argumento de Tiago é muito forte. E aí eu fui dar uma olhada no Dr. Weisbel, que ele falava sobre esse texto, e ele diz uma coisa, meus irmãos, que é muito importante você prestar atenção. Ele diz assim, um dos ardis do inimigo consiste em nos convencer de que o Pai recusa-se a dar coisas boas que nos são de direito, que na verdade não nos ama nem cuida de nós. Quando Satanás abordou Eva, insinuou que se Deus realmente a amasse, teria permitido que ela comesse da árvore proibida. Ao tentar Jesus, Satanás levantou a questão da fome. Seu pai o ama, por que você está com fome? Aí ele diz assim, a bondade de Deus é uma grande proteção para não cedermos às tentações. Um dos ardis do diabo é fazer com que você não crê na bondade de Deus. Ora, se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? Se Deus é bom, por que eu estou enfermo? Se Deus é bom, por que permitiu eu cair? Se Deus é bom, por que permitiu eu perder o emprego? Então, esse é um dos principais ardis do diabo, fazer você duvidar da bondade de Deus. E aí ele continua, uma vez que Deus é bom, não precisamos de ninguém mais, inclusive Satanás, para suprir nossas necessidades. É melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade de Deus. Uma vez que começamos a duvidar da bondade de Deus,
as ofertas de Satanás tornam-se atraentes e os desejos naturais dentro de nós apanham a sua isca. Então, por isso que Tiago está levantando a questão. Meus irmãos, primeira coisa que vocês têm que saber é que o seu Deus é um Deus bondoso, é um Pai bondoso. Não duvide jamais da bondade dele. Não permita que o inimigo jogue a seta no seu coração para que você duvide da bondade de Deus. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, meus irmãos, nós vemos Moisés, lá em Deuteronômio 6, do 10 ao 15, Moisés convocando o povo de Israel, veja a preocupação de Moisés, para que aquele povo não se esquecesse da bondade de Deus para com eles. Moisés reúne o povo de Israel e vai pregar para aquele povo e dizendo: meus irmãos, não se esqueçam da bondade de Deus. Deus agiu com bondade na vida de vocês durante toda a nossa trajetória. Veja como esse tema é um tema que deve estar constantemente em nossos corações. Trazer a memória de que nós temos um Pai que é bondoso. O professor Itamir Neves, comentando esse texto no seu programa de rádio através da Bíblia, ele diz assim: todo cristão que conhece a Deus e o seu caráter não se engana em relação a Ele. Todo cristão que conhece a Deus e o seu caráter não se engana em relação a Ele. É por isso que a preocupação de Tiago é: vamos conhecer mais do nosso Deus. Vamos aprender mais. Vamos nos voltar para a palavra e ver quem é o nosso Deus. Qual o seu caráter? O que Ele faz? Porque quando nós conhecemos, irmãos, o nosso Deus, nós não vamos duvidar dele, nós não vamos se desviar dos seus caminhos. Aqueles irmãos, eles estavam começando a caminhar por esse caminho da dúvida. Tiago está escrevendo, irmãos, para uma igreja dispersa, para uma igreja que está sendo provada, para uma igreja que está infiltrada por falsos ensinos, por falsos irmãos. E aí, nessas horas, o inimigo pode jogar a seta e fazer com que aquela igreja duvide da bondade de Deus. Mas aí o que Tiago diz? Olha aí: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Você já parou para pensar qual a relação que existe entre toda boa dádiva e todo dom perfeito? Você já parou para pensar no que Tiago quer dizer aqui com a expressão Pai das luzes? Você já parou para pensar no que Tiago quer dizer aqui, quando ele vai dizer: essas boas dádivas, elas vêm do alto? Tiago está chamando aquela igreja, irmãos, para uma reflexão profunda, para conhecerem o máximo a respeito de Deus. Até o tema que eu coloquei nesse estudo hoje é: conheça o máximo do seu Deus. Tiago está chamando aquela igreja e dizendo assim: o seu Pai é o Pai das luzes. E aí, William Barclay, comentando isso aqui, ele diz o seguinte: mais uma vez, Tiago sublinha a grande verdade de que cada dom que Deus nos concede é bom. O versículo 17 bem pode traduzir-se assim: toda dádiva é boa. Quer dizer, não há coisa alguma que venha de Deus que não seja boa. No grego, há aqui um estranho fenômeno. A frase que traduzimos, toda boa dádiva e todo dom perfeito, é, em realidade, um perfeito verso hexâmetro. De maneira que ou Tiago tinha um ouvido ritímico, capaz de captar uma delicada cadência, ou estava citando aqui alguma obra que nós não conhecemos. Tiago, nesse pequeno verso, ou Tiago está fazendo uso aqui de um texto poético, de uma figura de linguagem que para nós hoje é desconhecida, e aí o ouvido de Tiago captou muito bem essa cadência, ou então Tiago está falando de uma única dádiva. Tiago está falando assim:
A dádiva que vem de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Perfeita aqui no sentido de completa. Aquilo que vem de Deus, meus irmãos, é completo. Toda vez que aparece a palavra perfeita em Tiago, lembra que eu falei que perfeição aqui é o sentido de completude? É o sentido de completo. Não falta mais nada. Então Tiago está dizendo, meus irmãos, o seu Deus é um Pai bondoso, que quando derrama as suas dádivas sobre nós, essa dádiva é completa. Por isso que se diz por aí, né? Quando Deus manda, é completo, não falta nada, né? E aí, meus irmãos, o que nos chama a atenção nesse verso aqui, olha aí para o verso que você vai ver, é não só a esfera das bênçãos na vida dos servos de Deus. O que ele diz? Ela vem do alto. De onde é que é a bênção? Ela vem do Pai das luzes. Ela vem do alto. Ela não é uma bênção terrena. Ela não é fruto do jeitinho brasileiro. Porque hoje, irmãos, tem muita gente que vai contar a bênção na igreja que é complicado. A bênção que ela está contando não tem nada a ver com bênção de Deus. Porque foi fruto de manipulação, de um jeitinho que ela deu. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa que você vê esses testemunhos na televisão aí, o cara falando de uma empresa, de um carro, disso, daquilo outro, vai ver. Às vezes está devendo até a alma. O que Tiago está dizendo aqui é, a bênção de Deus, ela vem do alto e ela é completa. Mas ele vai dizer outra coisa. É não só a esfera das bênçãos, mas também essa bênção, ela é constante. Olha o que ele diz aí. Ela vem do alto e ele usa uma palavrinha. Qual é a palavrinha para dizer que ela é constante? Ele diz, descendo do Pai das luzes. Essa palavrinha aí, descendo, irmãos, fala dessa bênção constante. É uma chuva de bênção. É Deus derramando chuva de bênção sobre nós. Eu estava olhando isso aqui e eu vi o reverendo Hernando Dias Lopes dizendo o seguinte: o verbo descendo é um presente particípio na língua grega, cujo significado é continua sempre descendo. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas constantemente. A chuva de Deus, irmãos, é constante. Ela traz vida, ela traz verdor, ela traz alegria para o seu povo. Então o primeiro ponto é esse. Tiago está dizendo, meus irmãos, vocês precisam conhecer que tem um pai bondoso. Um pai que derrama bênçãos constantemente sobre as suas vidas. Mesmo que você não esteja notando. Mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não reconheça, mesmo que você não chegue diante dele para agradecer, mas constantemente ele tem derramado bênçãos sobre a sua vida. E é por isso que você precisa parar e reconhecer esse Pai bondoso. Irmãos, para uma igreja dispersa, para uma igreja que está sofrendo, o seu pastor chegar e dizer, meus irmãos, vocês têm um Pai bondoso, que manda bênção do alto, que é uma bênção constante, é algo confortador, é algo maravilhoso. Então a primeira coisa que Tiago chama a atenção aí é que Deus é um Pai bondoso. Segundo lugar, Tiago vai dizer que esse Deus, ele não só é um Pai bondoso, mas que esse Deus é imutável. Olha o que ele diz aí, continue no verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Aí como é que ele diz? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago chamou a atenção para o fato de Deus ser um Pai bondoso, que derrama bênção sobre a vida do seu povo. E agora ele vai trazer outra verdade a respeito do caráter e da pessoa desse Deus. Ele vai dizer que esse Deus é imutável. E aí, meus irmãos, quando a gente olha isso aqui, a gente
entra em um campo da teologia chamado os atributos de Deus. E o atributo da imutabilidade de Deus, ele pertence aos atributos incomunicáveis de Deus. São qualidades, atributos que só Deus tem. Tudo muda. O ser humano muda. Porém, Deus não muda. E talvez você diga assim, mas pastor, mas o que isso tem a ver com provações? Tem tudo a ver. E Tiago, como um bom pastor, como um bom pregador, ele vai falar de uma doutrina bíblica, profunda, teológica, porém de forma bem prática, bem ilustrativa, para que aquela igreja entenda. Ele vai fazer uso de imagens, de ilustrações. Olha o que ele diz. Ele diz assim: Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago vai pegar uma ilustração, uma imagem, para trazer à tona uma doutrina bíblica, uma qualidade de Deus, a imutabilidade. Ele começa dizendo que esse Deus é o Pai das luzes. E aqui, meus irmãos, os estudiosos entendem que Tiago está fazendo referência a Gênesis capítulo 1, quando Deus cria as luzes, os luminares. O doutor Augusto Nicodemos, que é quem chama atenção para esse fato, ele diz que Tiago está citando Gênesis 1,16. E ali ele complementa o seu pensamento dizendo assim: como Criador, ele é o Pai das luzes, isto é, do sol, da lua e das estrelas. Como Pai dos corpos celestes, ele habita no alto, de onde descem as bênçãos. A comparação, contudo, não deve ser levada até o fim, pois em contraste com os corpos celestes, que variam em suas rotas, se revolvem em seus eixos e assim projetam sombras e mudam, em Deus não pode existir variação ou sombra de mudanças. A mudança do sol, em especial, se via pela mudança na sombra que ele lançava no relógio solar. 2 Reis 20:11 e Isaías 38:8. Ao contrário dos corpos celestes, Deus não varia e não muda. Sua bondade e seu propósito em nos abençoar permanecem firmes em meio às muitas provações nas quais caímos. O alvo de Tiago é assegurar os cristãos atribulados de que podem confiar na bondade de Deus. Às vezes a gente lê o texto e acha assim, isso aqui está aqui por acaso, né? Tiago está chamando a atenção para uma imagem belíssima. Ele está dizendo, olha, esse teu pai, ele também é o Pai das luzes. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, os luminares. Ele está acima dessas luzes. Porque quando você olha para essas luzes, elas variam, elas mudam. Daí nós temos os eclipses, nós temos toda a ação que existe no sistema solar. Porém, como o nosso Deus, que é o Pai dessas luzes, foi Ele que fez essas luzes, diferente delas, Ele não muda, Ele não varia, Ele está acima. Veja a ilustração que Tiago está pegando. E com isso ele quer dizer para aqueles irmãos, meus irmãos, se Deus não muda, se Ele não varia, se não pode existir nele nenhuma sombra de mudança, vocês podem ficar certos que Ele não vai mudar o seu propósito em relação a vocês. Daí Paulo vai dizer assim, olha, ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Ele não muda. Ele não tem sombra, variação. E aí, meus irmãos, para aquela igreja, que tinha um grupo que estava com um pé na igreja e outro no mundo, que estava sofrendo, que estava cambaleando por causa das provações, saber que no seu Deus não há mudança, é confortador. Porque nós precisamos entender isso, irmãos, e eu tenho repetido aqui, até nos cultos de domingo à noite. Irmãos, não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais, nem há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame menos. Deus lhe ama e acabou.
O amor dele é um amor perfeito, um amor único, um amor verdadeiro. Não é baseado nas minhas obras, nem naquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Não existe essa variação em Deus. Ele é imutável. Então, o Tiago está chamando a atenção para essa imutabilidade de Deus. Agora você diz assim, pastor, o que essa doutrina da imutabilidade ela vai provocar no meu dia a dia? Olha o que diz aí Malaquias 3,6. Abra sua Bíblia aí. Malaquias 3,6. O cofrinho da Sociedade Bíblica. Malaquias 3,6. Como é que diz? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Louvado seja Deus, irmãos. Porque se Deus mudasse como nós, né? Tem dia que você está bem crente, é presbiteriano, mas só falta falar língua estranha. Tem dia que você está fogo puro, canta, ora, e é uma bênção. Aí tem dia que você amanhece que parece que acordou atravessado. Briga até com o vento. Não crê mais em nada. Quer abandonar tudo. É uma variação. Em Deus não. E porque ele não muda, Malaquias está dizendo, vocês não são consumidos. É porque ele não muda. Porque o amor dele, não é um dia que Deus acorda assim e diz assim, eu estou amando menos Íris hoje. Não. O amor dele é perfeito. É perfeito. Terceiro e último lugar, Tiago chama a atenção, primeiro, para a questão de Deus ser um pai bondoso. Depois ele chama a nossa atenção para o fato de que esse Deus é imutável. E, em terceiro lugar, Tiago chama a nossa atenção para o fato de que esse Deus, que nós precisamos conhecer o máximo dele, ele exerce soberania absoluta. Ele é soberano. Olha o que diz aí o verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago chama a atenção aqui? Para a soberania de Deus. Ele falou da bondade, ele falou da imutabilidade, e agora ele vai ressaltar para aqueles irmãos que o Deus que eles adoravam, o Deus que eles serviam, não era um Deus qualquer. Era um Deus que tem querer. Era um Deus que tem decisão, que tem decreto, que decide aquilo que vai acontecer. E aí, meus irmãos, é importante a gente olhar para essa expressão, que ele diz assim, olha, segundo o seu querer. A tradução aqui, se fosse uma tradução bem ao pé da letra, seria assim, tendo ele querido, ou determinado, decidido, como está na NVI. A NVI traduziu muito bem. Decidido. Segundo a sua decisão. Então, a outra coisa que a gente vai notar aqui, que chama a atenção para a soberania de Deus, é que esse verbo, ele encontra-se na língua grega, num modo chamado auristo. Auristo não é um comerciante grego, não. Auristo aponta para uma ação terminada e completa. O querer de Deus governa todas as coisas e acabou. Toda vez que aparece um verbo na língua grega no modo auristo, está falando de uma ação única, acabada, completa. O que Tiago está dizendo aqui é, meus irmãos, Deus executa o seu querer e pronto. Deus não precisa pedir opinião, Deus não precisa estar olhando o resultado lá na frente, porque Ele já conhece tudo. Existe uma doutrina muito perigosa, irmãos, que está circulando no Brasil, que é chamada teologia relacional ou teísmo aberto. No Brasil, ela
tem entrado através de um pastor chamado Ricardo Gondim. O que essa teologia diz? Talvez você diga assim, pastor, o que a gente tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque essa teologia, a teologia relacional ou do teísmo aberto, diz o seguinte: Deus não conhece o futuro. Deus é pego de surpresa quando acontece uma catástrofe, quando acontece uma desgraça. Deus foi pego de surpresa com o tsunami. Então, para que Deus decrete alguma coisa, Deus precisa conhecer antes, para assim ele decretar. E isso não é o que a teologia bíblica reformada e histórica diz. Pelo contrário, Deus conhece todas as coisas, nada pega Deus de surpresa, porque Deus decretou todas as coisas. Diz assim, pastor, e o mal? Estava dentro do decreto. Não veio de Deus, mas fazia parte desse decreto. Senão não existiria. Agora, a linha que divide isso, aí nós não vamos compreender, irmãos. Porque Paulo, quando chega a pensar sobre isso, Paulo diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem é capaz para compreender? Agora, eu dizer que Deus não conhece o futuro, que Deus é pego de surpresa com alguma coisa, é contrariar a palavra de Deus. Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, vocês estão passando por provas? Saiba de uma coisa, Deus é soberano, Ele executa o seu querer. Até essas provas que vocês estão passando, faz parte do plano de Deus. Um bom exemplo dessa soberania está lá no capítulo 4, olhe lá, capítulo 4 de Tiago. Para você ver. Tiago 4, 13 ao 15. Olha o que diz aí. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse é o Deus que nós adoramos. Um Deus soberano. Um Deus que decreta o que vai acontecer e ele não muda, e aquilo que ele decretou vai acontecer de fato. Por mais que o homem não queira, o homem vai fazer parte desse projeto eterno, desse decreto de Deus. Jó no capítulo 42, ele compreendeu isso. Ele vai dizer, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus decretos podem ser frustrados. A palavra lá é decreto. É determinação, é decisão de Deus. Tá certo? Mas aí, a pergunta que fica aqui é, o que é que Deus decretou, que Deus decidiu? Ou qual é o querer de Deus nesse texto? Olha aí, para você dar um pulo de alegria. Ele diz assim, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O tema que está ganhando força aqui é a soberania de Deus na salvação dos homens. Tiago, ele falou de um Deus que é Pai e bondoso, ele falou de um Deus que é imutável, e agora ele vai falar de um Deus que é soberano, não só como Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas, mas também como o Salvador de todos os homens. Ele vai dizer, olha, Ele gerou vocês, segundo o seu querer, segundo a sua decisão. E aí, meus irmãos, a outra pergunta que fica é, mas pastor, o que isso tem a ver com provação? O que isso tem a ver com todo o capítulo 1 de Tiago? Os estudiosos, quando fazem essa pergunta, eles dizem o seguinte, tem tudo a ver, irmão, sabe por quê? Tiago está dando uma prova da bondade de Deus na vida do seu povo. Sabe qual é a prova de que Deus é bom? É que Deus lhe salvou.
mesmo você sendo quem você é, pecador, miserável, cego, pobre, nu, esse Deus que é o Pai das luzes, de quem não pode existir nada mal, ele resolveu salvar você. Ele resolveu gerar você, produzir um novo nascimento na sua vida. Quer ato maior de bondade do que esse? Você não merecia. Você não fez nada para merecer. E ele, de acordo com o seu plano eterno, com o seu decreto eterno, ele disse, vou salvar Júlio. Pronto. Vou salvar Júlio César. Bondade, misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, para a gente entender esse texto e concluir a nossa exposição, a gente faz algumas perguntas ao texto e a gente tem a resposta para nossa reflexão. Primeiro, o que Deus fez segundo o seu querer? Aí o texto responde, ele nos gerou. Sabe o que é gerar aí? É só Deus produz o novo nascimento. É Ele quem gera. Quando você vai lá para João capítulo 3, há uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, que quando Jesus está falando de novo nascimento em João capítulo 3, a palavra nascer de novo lá, ela poderia ser traduzida como nascer do alto, nascer de Deus. Talvez na sua Bíblia deve ter uma nota de rodapé dizendo isso. Não sei como é que está a NVI, pastor Zé Gomes, mas dá uma olhada aí. João 3, quando está lá, nascer de novo, a expressão no grego é nascer do alto, nascer de Deus. Tiago não vem falando que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então o novo nascimento também vem do alto. O novo nascimento também vem de Deus. Por isso que João e Tiago não entram em contradição. Quem é que tem uma Bíblia com a nota de rodapé dizendo isso? Diga aí, Iris. A NVI, o que ela diz? Tem alguma nota de rodapé dizendo... Pronto. A expressão nascer de novo, ou que aparece aqui em Tiago como ele gerou, né? Tiago está chamando a atenção para essa imagem de Deus como um pai e uma mãe que gera. É nascer, aqui é novo nascimento. Então, ela poderia ser traduzida como nascer do alto, nascer de Deus. Irmãos, os escritores bíblicos, eles não perdiam as palavras estão interligadas, as imagens. Ele está dizendo que toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, e agora ele vai mostrar uma dádiva que vem de lá. Qual é a dádiva? Ele vos gerou. Ele fez com que você nascesse de novo. Agora, a segunda pergunta que a gente faz é, como ele executou esse propósito? Esse novo nascimento, esse nascer do alto? Aí o texto responde, olhe para o texto. Pela palavra da verdade. Ora, o novo nascimento ele vem do alto, ele vem de Deus, e Deus executa esse novo nascimento através da sua palavra. Porque o que é que Paulo vai dizer? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque tem muita gente que diz assim, então quer dizer que se Deus escolheu antes da fundação do mundo, se é Deus quem gerou, quem produz o novo nascimento, então a igreja não precisa pregar, os eleitos vão vir. Mas é isso que o texto está dizendo? É isso que a palavra de Deus está ensinando? Não. Ele está dizendo que Deus é quem decide, aqueles que vão nascer de novo, é Ele, segundo o seu querer, não é segundo o querer do homem, não é o homem que decide, é segundo o querer de Deus. Ele gerou você. Agora, como Ele gerou você? A partir do momento que você teve um encontro com a palavra. O Deus que decretou a sua salvação é o Deus que decretou o meio pelo qual você seria salvo. João Calvino, comentando esse texto aqui, ele diz assim: Tiago diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que saibamos
que não podemos entrar no reino de Deus por nenhuma outra porta. Daí, irmãos, a igreja não pode substituir a palavra por outra coisa. Porque a palavra é o meio, é o instrumento que Deus utiliza para levar o povo à salvação, para gerar esse novo nascimento. É a palavra. Ele não está dizendo aqui que Deus produz o novo nascimento a partir de um louvor, a partir de um teatro, não, é pela palavra. É pela palavra. E aí, por que o diabo faz tanta manobra para que a palavra não tenha prioridade na igreja? Porque ele sabe disso aqui. Ele sabe disso aqui. Você chega em muitas igrejas, é louvor, 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 e o povo, quando já está azul de ouvir louvor, agora vamos ouvir a palavra de Deus. 10 minutos, 5 minutos. Porque o diabo sabe que Deus gera novo nascimento na vida do seu povo através da palavra. Então, dê prioridade à palavra na sua vida. E lembre-se de uma coisa. Palavra não só escrita, mas a palavra pregada. Porque quando o pastor prega expondo a Bíblia, lembra que nós estudamos isso aqui em Filemon, em Judas? Quando o pastor é fiel na interpretação do texto e na transmissão do texto, não é palavra dele. Daí Calvino dizia assim, a voz é do pastor, a palavra é de Deus. Porque ele interpretou de forma fiel e ele transmitiu também de forma fiel. Então é palavra de Deus. É por isso que ela gera esse novo nascimento. Irmãos, a pregação é um milagre. Tem até um livro que trata sobre pregação, que ele diz assim, a pregação é um milagre. Sabe por quê? Primeiro, o primeiro milagre é um Deus santo, justo, usar um pecador miserável, cego, um lixo. Nós somos isso. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre é o povo que está ouvindo, esse pecador igual a eles, ouvir aquela palavra e se convencer de que aquilo ali é de Deus, mesmo vindo daquela pessoa. Assim, você está ouvindo um cara que é pecador como você, que é tentado como você, que tem os defeitos que você tem, mas quando ele prega, e se ele pregar a palavra de Deus, aquela palavra tem um poder tão grande que ela transforma vidas. Ela muda vidas. E aí acontece o fenômeno, né? Às vezes o próprio pregador, ele transmitiu a palavra fielmente, ele levou a palavra ao coração das pessoas, a pessoa se converteu, tomou a decisão, ela permanece na igreja, está caminhando, e você vê a mudança na vida dela. Através de um homem, mas um homem que foi boca de Deus. O último ponto aqui nessas perguntas é, qual o fim ou o propósito que Deus tem nisso aí? Ele diz assim, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu achei muito bonito como a NVI traduziu. Olha aí como é que a NVI traduz esse texto. Versículo 18, a última parte. A fim de sermos como os primeiros frutos que ele criou. Dwight Lyman Moody, lá no século XIX, século XVIII, início do século XIX, não tinha nem a NVI ainda, olha o que ele diz. Esses cristãos primitivos foram chamados de primícias porque foram a garantia de muitos outros que viriam. Quando você olha o Antigo Testamento e vê Deus pedindo as primícias do povo, é porque quando o povo consagrava as primícias para Deus, era a garantia de que ia ter uma boa safra. As primícias sendo de Deus, a safra seria boa. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, Ele gerou vocês pela palavra da verdade, para que vocês, meus irmãos, sejam as primícias, sejam os primeiros de muitos que virão. Tiago está confortando aquela igreja. Tiago está trazendo um alívio para aquela igreja. Concluindo,
Eu queria concluir voltando à primeira frase desse texto, que é o versículo 16. Como é que diz? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Nós temos aqui, meus irmãos, uma ordem. Tiago aqui, ele está dando uma ordem para aquela igreja. Está no imperativo. Tiago não está pedindo nada. Tiago não está dando uma opção. Ele está dando uma ordem. Meus irmãos, não se enganem. E também está no presente. Não continuem, não vivam se enganando. Sabe por quê? Porque na hora da prova, na hora da dificuldade, o diabo vai querer que vocês duvidem do caráter e da bondade do seu Deus. O diabo vai querer que você pense assim: Deus mudou, Deus não me ama mais. O diabo vai dizer assim: aquelas promessas que Deus lhe fez, elas não vão se cumprir porque Deus não está mais lembrado delas. Você foi longe demais, você pecou demais, então Deus mudou em relação a você. O diabo vai dizer assim: você, nem crente você é mais. Aí Tiago está dizendo: meus irmãos, não continuem sendo enganados. Eu coloquei um pensamento aqui do comentário bíblico Esperança, e eu vou concluir com ele, que diz assim: em síntese, cumpre dizer, não podemos empurrar a culpa para Deus e dessa forma justificar a nós mesmos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, declara Tiago. Isso quer dizer, não tirem conclusões falsas por meio de uma lógica aparentemente consciente ou inconsciente. O ser humano que tenta se afirmar contra Deus empenha de múltiplas maneiras sua capacidade mental para justificar essa atitude errada. Ver a situação corretamente constitui o primeiro passo para que possamos obter auxílio. Cuidado com lógica humana. Lógica humana não serve para Deus. Cuidado com essa lógicazinha. Deus mudou porque eu mudei. Não. Você mudou, Deus não. Você mudou, as promessas de Deus em seu favor não. Ele continua o mesmo. Ele é um Pai bondoso. Ele é aquele que gera pela palavra segundo o seu querer. Não é o meu, não é o da igreja do Pirangi, é segundo o seu querer. Irmãos, isso traz para nós conforto. Visualizar a soberania de Deus traz conforto para a nossa vida. Porque a gente olha para a vida e a gente vê assim: eu estou dentro de um trem em alta velocidade, mas eu sei que ele não vai desambar. Eu sei que tem um maquinista lá na frente, vai me levar para o lugar seguro. Faz me lembrar uma história de uma criança que estava num avião, brincando com um joguinho, e aí de repente o avião pegou uma turbulência. E quem já viu turbulência em avião, a coisa pega. Você pode ser corajoso, é pior do que aquela menina no elevador do Silvio Santos. A coisa pega. Nessa hora o cara vira crente, ora, lê a Bíblia, se consagra. E aí a criança estava lá jogando videogame, todo mundo aperreado, o avião cai, não cai, cai, não cai. E alguém foi e disse assim: menino, você não está com medo não? Todo mundo está agoniado e você aí tranquilo, jogando videogame. Ele disse: não, eu sei quem é o piloto, é meu pai, e ele é bom nisso aí, ele vai vencer. Então, sai daqui nessa noite, meus irmãos. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dificuldade, mas sai daqui nessa noite dizendo assim: eu sei quem é o piloto. Eu sei quem é o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Não seja como Jó, que conhecia Deus de ouvir falar. Seja Jó no final da vida, quando ele diz assim: agora os meus olhos te veem, eu te contemplo, eu me abomino no pó e na cinza. Você crê nesse Deus? Você quer pedir ao Senhor que trabalhe seu coração para fazer ver esse Deus que é bondoso, que é imutável, que é soberano? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.